É uma mulher que nós conhecemos a história, mas que faz a diferença na vida de muitas pessoas, porque essa história salvou um povo. Vamos conhecer a história de Esther. Esther era uma jovem órfã, criada por um primo chamado Mardoqueu, numa terra estrangeira. Ela era muito simples, muito discreta, aparentemente uma mulher comum, mas Esther carregava dentro de si algo poderoso, um coração disposto a obedecer, aprender a se posicionar quando mais importava. E nesse reino havia um rei chamado Assuero, que era casado, que tinha algumas esposas, mas tinha uma grande rainha. E uma noite Deus pede ele por direção de Deus, por direção dos seus conselheiros, ele chama a sua rainha para mostrar, porque a Vasti era muito bonita, era uma mulher deslumbrante. Ele convida essa mulher para estar com ele e apresentar ela durante um banquete no reino. E no mesmo momento ela estava num banquete com algumas mulheres e ali ela se rejeitou a ir até o rei. Quando ela toma essa atitude e diz que não vai, ali acontece algo totalmente diferente do que havia acontecido, porque todas as vezes que o rei chamava, intimava, convidava, todas as pessoas queriam estar diante dele. E não era diferente isso com a sua rainha, porque a rainha era a mulher para ele mostrar, para ele mostrar na frente das pessoas do reino. E quando ela se nega, ali começa a acontecer coisas diferentes no reinado de Assuero. Os seus conselheiros começam a mostrar que aquilo causaria um impacto muito negativo diante da autoridade, diante de quem ele era, entre o rei, entre as pessoas, entre os governantes, porque naquele jantar havia homens importantíssimos de outros reinos, haviam outros reis, haviam pessoas importantes que fizeram uma negatividade pelo fato dela se negar a comparecer. E tudo aquilo causou algo muito extremo. Ele teve que depor a rainha do seu posto, e ali começou uma nova trajetória na vida daquele rei, porque ele começou a fazer uma seleção para encontrar uma outra esposa. E durante essa seleção ele foi tendo algumas alternativas muito especiais. Uma delas era levar essas moças dentro de uma sala muito especial, com muitas riquezas, e eles diziam para ela, o eunuco do rei, ele falava: você pode levar dessa sala todas as riquezas que você conseguir. Então algumas das candidatas saíam daquela sala totalmente cheia de joias, que não conseguiam nem se andar, nem se mexer e nem aparecer diante do rei. E quando elas passavam por aquele tempo todo de preparação, entre elas havia essa mulher chamada Esther. Quando ela entra dentro dessa sala, ela recebe um conselho do eunuco. Ele diz a ela assim: faça a sua escolha com sabedoria. E dali de dentro daquele lugar, Esther sai como uma pequena joia e aparece linda, deslumbrante, e é a escolhida do rei. E quando ele procurava essa rainha, e ela foi escolhida não pela sua beleza, mas porque Deus ele tinha um plano para Esther. O conselho do eunuco foi uma direção do Senhor, e ela não escolher tantas riquezas, mas apenas uma, e demonstrasse quem era Esther e não aquilo que ela carregava. Esse plano envolvia algo tão grande que era salvar o povo judeu da destruição. Mas para isso, a Esther ela precisava arriscar a sua vida. Ela quebrou diversos protocolos, ela enfrentou o medo, e nessa hora ela viu uma frase muito famosa que está lá no livro de Esther 4:14. E quem disse essa frase para ela foi Mardoqueu. Ele disse: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. E aí ela entendeu que o tempo de calar tinha passado. Era o tempo de agir com fé, enfrentando medo, as dificuldades, as tribulações, porque tinha chegado o tempo de Esther. E durante algum tempo ela jejuou, ela orou, ela se preparou, ela entrou na presença do rei. E algo muito interessante acontece neste tempo, porque havia sido colocado um decreto
para eliminar todo o povo judeu naquela época. E Esther tinha a missão de se apresentar ao rei e pedir que aquele decreto fosse quebrado, porque ela fazia parte daquele povo. E Deus a honrou, porque através de Esther, da sua coragem, da sua ousadia, o povo foi salvo. A ameaça caiu por terra e Esther se tornou um símbolo de coragem, um símbolo de sabedoria entre as mulheres, e um propósito foi cumprido. O que eu quero que você pense a respeito deste texto: ei, você que está aí hoje, não sei qual a sua idade, nem qual a sua faixa etária, mas eu levei 40 anos para entender algumas coisas que eu vou compartilhar, algumas verdades que eu vou compartilhar com você. E assim como Esther, eu também precisei entender que na vida muitas vezes exige de nós posicionamento. Levei 40 anos para entender essas verdades, mas agora que eu entendi, eu não posso guardar essas verdades só para mim. Se eu posso encurtar o caminho com tudo que eu aprendi, então eu estou extremamente no lugar certo para um tempo como este. Para você que está aí agora nos acompanhando nessa transmissão, nesta live especial, você que chegou aí agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Curta, comente, compartilhe, deixe seu comentário, diga aí cada uma dessas tarefas, o que você, essas verdades que eu vou trazer para nós, o que você está se identificando, qual é a verdade que você tem carregado no seu caminho, qual a verdade que você gostaria de aprender. Compartilha conosco, porque eu quero deixar aqui 10 verdades que muitas pessoas só aprendem aos 40 ou depois, né? Mas que quando compreendidas mudam completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de trabalhar, sonhar, se relacionar. Sabe por quê, gente? Esther, ela arriscou a sua própria vida pelo seu povo e ela foi abençoada, ela foi honrada, porque esse foi o chamado de Esther. Talvez você não esteja no prumo, no trilho, no caminho certo para isso, mas eu quero deixar essas verdades compartilhando com você, para que você também possa encontrar, para que você também possa se identificar. E a primeira verdade diz assim, que a opinião dos outros não paga suas contas, nem define quem você é. Quanto antes você parar de viver para agradar os outros, mais livre você será. Você não é assim. Você não é mais assim. Certo? A partir de hoje você vai aprender a se conhecer, a administrar a sua vida de modo que a opinião das pessoas não mudam quem você é, e muito menos seus valores, e em especial a sua essência. Ouça somente a voz de Deus. É a única voz que nós precisamos ouvir, que nós precisamos seguir, que nós precisamos obedecer. Porque nós, nesse mundo em qual vivemos, nós ficamos perdidos, ainda mais hoje com a internet, com as redes sociais, nós ficamos perdidos com tantas opiniões diferentes, com tantas teorias, tantas coisas adversas que nos sobrevêm, notícias, informações. É tanta comunicação, é tanta informação, que muitas vezes você se esquece de quem você é. Mas quando você se posiciona, ouve a voz de Deus, você começa a se centralizar naquilo que realmente importa. Esse momento que você está aqui agora, nessa live, nessa transmissão, é o momento onde você separou para você entender algumas verdades que podem te levar para outro nível na sua vida. E quanto mais você parar de viver para agradar os outros, mais livre você será. Ouça a voz do seu Deus, porque a opinião das pessoas realmente não paga suas contas e muito menos define quem você é. A verdade número 2, olha que coisa profunda: a paz vale mais do que ter razão. E você que está aí me acompanhando, você que está aí assistindo, você é uma pessoa tranquila, uma pessoa que busca em todos os momentos mais a paz do que o confronto, do que a briga, do que o seu posicionamento? Brigar por tudo, gente, muitas vezes cansa muito. Aprender a escolher suas batalhas, isso é sabedoria. Muitas vezes brigar o tempo todo é sinônimo de muito desgaste para você. Desgaste físico, desgaste mental, desgaste emocional. Será que vale a pena
você entrar nesse confronto, nessa briga, você ficar o tempo inteiro se defendendo, se justificando. Muitas vezes o seu advogado fiel, que é Jesus, que veio nesse mundo, que morreu por amor a mim, por amor a você, está no controle de tudo. E às vezes o que Ele quer de você nessa situação é o seu silêncio, não o seu enfrentamento. E isso faz você ficar fisicamente mal, mentalmente, emocionalmente abalado, porque às vezes as pessoas elas chegam nos ambientes, seja no trabalho, seja na família, seja nos lugares, não importa onde. Às vezes elas chegam num lugar carregada de muitas coisas. E nós precisamos às vezes silenciar e entender que às vezes não é o momento do enfrentamento, é o momento do silêncio. E isso vale para nós, isso vale para as pessoas. Não perca seu tempo, meu amado, minha amada, querendo ser advogado, querendo ser o promotor e ainda o juiz das suas causas. Muitas vezes nós agimos dessa forma na nossa vida. Nós temos uma causa presente, nós queremos ser o nosso advogado de defesa, nosso advogado de acusação, aí vem o promotor e ajuda, e você todos esses papéis, você faz todos esses papéis, e no final você ainda dá o veredito como um juiz. Jesus, quando Ele esteve nesse mundo, Ele nos deixou diversas lições, mas as lições maiores que o Senhor cravou no nosso coração foi as lições de paz, de dar a nossa outra face, de perdoar. Quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, como eu posso fazer para perdoar? Ele não diz, perdoa uma vez. Não, ele diz, perdoa 70 vezes 7. Para você ver a grandiosidade que é não entrar no confronto, não entrar numa briga. Não que às vezes não é necessário uma discussão, uma conversa para um entendimento daquilo que está acontecendo. Às vezes expor a situação com uma conversa, com um enfrentamento, vai ajudar aquilo a se resolver. Mas não queira o tempo todo querer resolver tudo com as suas próprias mãos. Acalme o seu coração. E nos momentos mais difíceis, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele é seu advogado fiel. E faça essa pergunta, o que Jesus faria? E muitas vezes nós, no meio daquela situação, deixamos fluir o nosso eu. Porque, gente, estar no meio de pessoas que trazem à tona a sua pior versão, isso é muito complicado. Evite esses locais. Ou mude a forma de lidar, ressignifica isso. Isso é muito importante. A verdade número 3 é: se você não cuidar, ninguém vai fazer isso por você. Isso é muito importante. Cuidar de si. Olha só que coisa valorosa. Gente, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, muitas vezes estão precisando de atenção, estão precisando de cuidado. Cuidar de si hoje é prioridade, não é luxo. Nós podemos perceber e avaliar no meio das redes sociais, no meio das pessoas. As pessoas estão buscando, mesmo hoje com a facilidade da forma de comer, da forma de se exercitar, muitas pessoas têm buscado não só pela vaidade, um corpo perfeito, está muito em alta a área da saúde, da nutrição, a área da academia, professores de educação física, pessoas que estão o tempo inteiro cuidando do seu corpo, o ramo da estética. Como isso tem crescido, de uma década para cá, como pessoas têm investido na sua saúde, na sua alimentação, na sua estética, no seu corpo físico, tem se preocupado com alimentos, mesmo tendo tanta facilidade. Muita gente tem preferido comer melhor, escolher melhor os seus alimentos. Claro que tem muitas pessoas ainda com muitas questões emocionais para serem tratadas. Quando você vê às vezes uma pessoa muito fora do seu peso, muito fora do prumo, emocionalmente muito abalada, o tempo inteiro nervoso, porque provavelmente ela esteja passando por algo que ela não está conseguindo lidar, controlar, acompanhar, pedir ajuda. Às vezes, muitas vezes, a forma com que nós estamos lidando conosco, em meios lugares onde nós estamos, até mesmo com a nossa aparência física, isso é um alerta que talvez ela esteja precisando de ajuda. E às vezes nem ela mesma tem essa consciência, porque o autocuidado ele faz parte da nossa vida diária. Ele faz com que a nossa autoestima seja elevada. Não é luxo você ter um corpo perfeito.
Hoje em dia, o seu maior tesouro, o seu maior patrimônio nessa existência é a sua saúde. Porque se você não tem saúde, você não tem nada. Então invista muito em cuidar de você, mas nada com exagero, mas faça com equilíbrio. Escolha melhor os seus alimentos, comece a fazer exercícios físicos, escolha aquilo que melhor te agrada. Tenha horas adequadas de sono, evite o seu estresse, evite ambientes que fazem com que você saia do seu prumo, que mostre e revele a sua pior versão. Eu sei que há momentos que isso é necessário para que a gente possa expor, a gente possa se sentir melhor, mas comece a cuidar de você. Eu acho que quando nós paramos a nossa vida e começamos a cuidar de nós, da nossa saúde física, do nosso corpo, se preocupar com aquilo que realmente vale a pena, porque se você não tiver saúde, todo o resto será em vão. Então vale a pena você parar, investir no seu autocuidado, fazer o que é melhor para você, por você, porque só assim você vai poder compartilhar o seu amor, compartilhar o seu carinho, compartilhar as suas experiências, como nós estamos fazendo aqui, compartilhando essas verdades com as demais pessoas. E a quarta e maravilhosa verdade é: Deus tem o tempo certo para tudo, e no tempo de Deus não é igual ao nosso. A palavra diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Confiar no processo é uma lição que só o tempo nos ensina. O processo, ele nos ensina, nos molda, nos fortalece. Muitos de nós queremos sempre chegar no final da corrida. Queremos vencer, queremos estar no pódio, queremos tantas coisas que significam o final. Mas às vezes o que Deus quer fazer em nossa vida, conosco, em nós e através de nós, está no processo. É ali que nós somos o tempo inteiro treinados. É ali que Ele nos molda, que Ele nos ensina. Vou dar um exemplo clássico. Muitas vezes a pessoa ela está descontente, está com muitos problemas de saúde por conta do peso elevado. Então ela começa ali a consultar o médico especialista, começa a consultar um personal, começa a frequentar um ambiente onde ela começa a cuidar do corpo, começa a mudar a alimentação, escolher melhor os alimentos, melhorar ali a sua autoestima, se sentir melhor. Todo esse processo leva um tempo necessário. E esse processo a gente quer logo já ficar com o corpo perfeito, que dê tudo certo, que você fica maravilhoso, começa. E às vezes o processo está o segredo. O segredo está lá. Deus, porque Ele tem um tempo preparado para todos nós. E a palavra diz muito clara que nós precisamos aprender a ser fiel no pouco. Talvez esse pouco seja o processo que nós não estamos dando importância, que nós não estamos entendendo. Em Eclesiastes ele fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, debaixo da terra. Talvez hoje é o tempo de você entender que Deus tem um tempo preparado para você. Eu não sei o que você está esperando aí, que você olha na sua vida e você fala: eu já estou velho demais, o meu tempo já passou. Ou não, eu estou muito novo para fazer esse tipo de coisa, não é meu momento ainda. Você vê que são dois extremos. Um analisa que o tempo se foi e o outro acha que ainda é cedo demais para tal coisa. Mas Deus, Ele tem o tempo certo. E se há algo dentro do seu coração que você deseja que aconteça, que você viva, no tempo certo isso acontecerá. Tenha calma, tenha paciência. Isso vale para mim, isso vale para você. Porque às vezes nós buscamos tanto algo sobrenatural e o segredo está ali naquilo que você está vivendo. Talvez o que você precisa é reconhecer o que está próximo a você. Você precisa começar a enxergar com outros olhos tudo que você tem e parar de olhar para aquilo que você não tem. Quinta verdade que eu quero compartilhar com você aqui: não dá para abraçar o mundo, não dá para viver sem um propósito. Gente, é algo assim sobrenatural. Muitos de nós, principalmente as mulheres, elas tentam fazer tantas coisas e abraçar o mundo. Isso acontece hoje com os homens também, porque nós queremos às vezes fazer tantas coisas e nós acabamos não dando valor para
para a pequena coisa, para aquilo que é mais importante. Hoje eu quero fazer um convite para que você aprenda a dizer não. Não, muitas vezes na nossa vida, em alguns momentos, ele é necessário. Viver com foco na nossa vida é libertador. Nós precisamos aprender a dizer não. O que precisamos é nos posicionar diante das pessoas que vivem à nossa volta. Sabe por quê? Porque a vida é cheia de altos e baixos. Mas você, assim como eu, assim como todas as pessoas, precisa aprender a ser melhor naquilo que você faz, fazer as coisas com verdade, com amor. Porque se você entender que não dá para abraçar o mundo, mas dá para viver com um propósito, você vai conseguir se libertar, vai conseguir dizer os nãos que forem necessários, mesmo com altos e baixos, seja o que for que aconteça na tua vida. Você vai aprender a ter paz, a fazer as coisas melhores com amor e viver na verdade. Quero compartilhar com você agora a sexta verdade de hoje. Relacionamentos saudáveis valem muito mais que status, famas ou seguidores. Hoje nós vivemos na era da internet, onde o que nós queremos é like, status, fama, seguidor. E às vezes estamos num sepulcro caiado, na caixa de Pandora, escondidos num lugar sozinho, vazio. Quantas pessoas têm escolhido a solidão, escolhido estar sozinho? Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Precisamos de tempo para todas as coisas. Mas quando nós construímos na nossa vida relacionamentos saudáveis, entendemos que isso vale muito mais do que status, fama e seguidores. E não é relacionamento só com familiares, pais, mães, irmãos, com amigos, em todos os ambientes. Sabe por quê, gente? Nós, durante a nossa trajetória de vida, nós conhecemos diversas pessoas que não são sanguíneos. Às vezes, um esposo, a esposa, depois nós temos filhos, aí convivemos com a família de ambos. E durante toda essa trajetória que nós vamos vivendo, seja você a idade que você tiver aí, quem ama você de verdade, ela vai estar com você no silêncio, vai estar com você nos bastidores, vai estar com você não só no palco, porque a verdade é uma só. Quem ama a gente de verdade está conosco em todos os momentos. Lembra do voto de casamento? Estarei contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Isso é o voto, né, do casamento, mas isso é válido para os relacionamentos saudáveis. Porque, gente, realmente, quem está conosco nos momentos de abundância, mas também está conosco nos momentos de escassez. É nessa hora da escassez que você conhece quem realmente está ao seu lado, em especial familiares, irmãos, maridos, filhos, as pessoas que nos rodeiam. E se num momento difícil da sua vida você não tiver nenhuma dessas pessoas, saiba que Deus estará contigo, te fortalecendo, te renovando, restaurando sua vida, tua casa, tua família. E ter um relacionamento saudável inclui todas as pessoas que convivemos, em especial o nosso Criador, aquele que nos criou. Saiba que relacionamentos saudáveis valem muito mais do que status. Então comece o seu relacionamento com o Pai, Filho e Espírito Santo, para que todos os outros relacionamentos possam fluir de forma poderosa sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. O número 7 que eu quero compartilhar com você é sobre o fracasso. O fracasso, ele não é o fim dos nossos dias, ele é um aprendizado, porque cair faz parte. Levantar com mais sabedoria, isso sim é o verdadeiro sucesso. Quantas vezes na sua vida você encontrou situações que te deixaram no chão, mas hoje você não está aqui, você não está aí assistindo esse vídeo agora, nesse momento. Gente, tudo nessa vida passa, mesmo as quedas, mesmo as dificuldades, mesmo os problemas, porque a queda, ela não é um retrocesso, muito pelo contrário, ela é um obstáculo para que você possa ultrapassar e entender que você é mais forte do que pensa, do que você imagina, do que você acredita. E isso vale para que você entenda que o fracasso muitas vezes é dar um passo atrás
para dar muitos e muitos mais à frente. Número 8, que eu quero compartilhar com você essa verdade incrível. Tudo que você finge não ver, cresce. Vou repetir para você. Tudo que você finge que não está vendo, cresce. Problemas ignorados, gente, viram crises enormes sobre a nossa existência. Não finja que não está acontecendo, não postergue, não procrastine. Resolva. Hoje eu te convido a ressignificar. Não é sobre o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. Isso é algo que vem sendo muito forte ultimamente. Vem sendo muito trabalhado pelos profissionais, pelas pessoas que procuram evolução, desenvolvimento pessoal, mental, emocional. Porque nós passamos tantas coisas na vida, mas não é o que nós passamos, o que aconteceu, o que fizeram conosco. Mas e hoje? O que eu vou fazer com isso que aconteceu comigo? E eu quero que você anote aí, que você vai começar a encarar isso. Você vai tratar na raiz, no que for preciso, vai voltar lá, vai resolver, vai voltar lá, vai pedir perdão para você, para a pessoa. Ou vai seguir a sua vida em frente em paz, liberando aquilo dentro do teu coração. Resolva isso. Sabe por quê? Porque a verdade, ela nos liberta. E o 9 que eu quero compartilhar com você fala sobre comparação. A comparação é um veneno silencioso. Cada pessoa tem um tempo, seu caminho, seu chamado. Foque no seu. A comparação, gente, é um inimigo do crescimento. Você não precisa se comparar, mas sim se inspirar em todos aqueles e aquelas que você se identifica. A comparação, ela se torna um veneno silencioso, e isso tem ocorrido muito nas redes ultimamente. Quantas vidas, gente, quantas fotos, quantas informações são pura fake news. Você tem seu tempo, foque na sua evolução, no que você gosta, e dedique-se a melhorar a você e ajudar e estar próximo daqueles que você ama. Porque comparar você com as pessoas, ao invés de se inspirar, acaba se tornando um veneno silencioso. E a 10ª e última verdade que eu quero compartilhar contigo fala sobre a fé. A fé que sustenta o que a força humana não dá conta. Chega uma hora que você entende que sem Deus a gente apenas sobrevive, mas com Deus a gente vive com propósito. E é isso que nós precisamos entender, o que Ele quer de nós. Sem Deus, a gente apenas sobrevive. Você tem sobrevivido? Porque com Ele, a gente vive e vive com propósito. Então evolua, se ame, cuide de si mesmo, de si mesma. Cuide do que é mais precioso para você. Afinal, gente, eu levei 40 anos para entender que a vida não é sobre pressa, não é perfeição, não é aprovação. É sobre propósito, é sobre verdade, é sobre fé e coragem, para recompensar quantas vezes for preciso. Hoje eu olho para trás com muita gratidão. Não porque foi fácil, mas porque tudo que passei e vivi foi necessário. E se eu puder ajudar você a encurtar esse caminho com tudo que eu aprendi, então minha jornada valeu muito a pena. Não espere a dor te ensinar o que o amor, a fé e a sabedoria podem te mostrar hoje. Deus tem um plano para você e Ele nunca desperdiça uma vida disposta. Salmo 90:12 ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Você que está aí não precisa levar 40 anos, você só precisa estar disposto a ouvir e aprender e deixar Deus guiar. E eu estou aqui para te ajudar. E Deus também. Sabe por quê? Nesse canal, nessa transmissão que já está chegando ao fim, com foco, propósito, trilharemos juntos a nossa nova jornada. O meu convite para você agora é que você curta, deixa seu comentário. Você gostou dessas verdades? Isso se identificou aí com algumas coisas da sua vida? Anota, você que ainda está num ciclo de crescimento. Eu quero agradecer você, pedir para você curtir, para você compartilhar, para você deixar o seu comentário
e agradecer. Obrigado por estar conosco até aqui. Curta, comente, compartilhe para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima live.